Meu nome é Ana Carlas. Esse vídeo eu estou fazendo para colocar no canal do YouTube que eu fiz. Inicialmente o nome dele eu coloquei de Supera a Fibro. Supera a Fibro. Eu tenho diagnóstico de fibromialgia desde 2017, porém eu vivi a vida inteira com dores e eu não sabia, não tinha consciência do que significava isso. Então, desde criança eu tenho dores difusas, muita dor em todo canto, muscular, de origem e característica muscular, articular e fadiga também, né? Baixa energia. Sempre foi assim. Minha mãe me chamava muito assim de preguiçosa, porque eu não tinha essas energias todas, então depois que eu fui vendo as coisas que se encaixavam com o tempo, nas entrevistas com os médicos, eu fui vendo que que era patológico, né? Eu sou fisioterapeuta, na época que eu estudei sobre a fibromialgia, eu me identifiquei muito, porém, assim, eram tantas coisas que eram prioridades, tantas outras coisas que acabou ficando para depois. E aí, com o tempo, com a demanda de trabalho, as preocupações, o estilo de vida, foi se agravando ao ponto de me deixar incapacitada, ao ponto de eu precisar deixar todos os empregos que eu tinha fora o mais estável, apesar que o mais estável era o mais pesado. E assim, eu passei por muita coisa assim na mente que me prejudicou muito, chegando ao ponto de ser agressiva. Agressiva não, irritada. Irritada ao extremo com qualquer coisa que não tenha nem sentido. Minha memória foi ficando péssima, 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 ao ponto de esquecer trabalho, esquecer o que é que eu ia fazer. Assim, tava zumbizando, como fala, né? Certamente o diagnóstico é fibromialgia com depressão, não foi fechado ainda. Nós estamos hoje, dia 14 de junho, que inclusive é aniversário de meu pai, e que já está em outro plano. E aí, eu venho desde o ano passado, assim, no ano passado foi muito difícil para mim relacionado à fibromialgia. Eu fiz acompanhamento com todos os profissionais possíveis, neuro, psiquiatra, faltou só nutricionista. Eu tirei dente, por causa das dores que eu tinha na cervical, que eram imensas, muito intensa. Neuro, especialista em sono, psiquiatra, fechou o diagnóstico para TDAH, com predomínio em déficit de atenção. E aí tem um diagnóstico interrogado de bipolaridade. Que mais? E assim, a partir disso daí eu fui buscando as formas de autoconhecimento. A gente não aceita muito assim de início, mas foi tão importante fazer tudo isso, passar por tudo isso, porque com a ajuda de tudo isso, da psicoterapia, do Theta Healing, das barras de Axis, da consciência sistêmica, do manoterapeuta, eu fui estudar tudo para poder entender o que era que estava se passando comigo, o que é que eu poderia modificar, porque eu já estava ficando preocupada, com medo de ficar incapacitada. Porque eu já via que eu não estava mais com força. Eu às vezes passava de várias refeições sem fazer porque eu não tinha condições de levantar. Eu não dormia mais que prestasse por causa das dores. A medicação, a duloxetina, era pior do que tudo no mundo. Eu aumentei muito de peso na época. Eu cheguei a tomar 120 miligramas de duloxetina. Que um dos psiquiatras que eu fui passou, então assim, foi um péssimo. Isso foi horrível. Na primeira semana que eu parei de tomar duloxetina, a minha vida já melhorou. Acho que para outras pessoas serve muito bem. E aí, em dezembro, eu me afastei do trabalho, passei 2 meses afastada por conta dos atestados da fibromialgia. Aproveitei esse tempo para cuidar de mim, para
cuidar das terapias que eu fazia acupuntura também. Recebi acupuntura que, por sinal, eu não impactou positivamente tanto na minha vida. Eu não gostava, eu fazia porque todo mundo dizia que era importante, etc. Mas, assim, não era bom pra mim. Assim, psicologicamente, não era uma coisa que eu ia achando bom fazer e me sentia muito melhor depois. Fazia auriculoterapia e acupuntura. Outras pessoas amam, adoram, não ficam sem. Mas minha experiência não foi boa. Não sei mais pra frente, né? Até que eu cheguei a uma outra médica, psiquiatra, e aí ela tirou a duloxetina, trocou por dela, né? Desvenlafaxina, manteve a pregabalina. E aí, nas primeiras semanas eu já me senti bem melhor. Perdi peso, consegui dormir melhor, o humor melhorou. E aí eu vinha e continuo nesse processo de autoconhecimento, né, para saber o que é que o meu corpo, meu inconsciente quer me dizer, que eu preciso mudar. Então a consciência sistêmica, o conhecimento sobre as doenças me ajudou muito, tanto pelo Theta Healing como pela consciência sistêmica, né, de Dr. Fernando Freitas. E aí eu fui entendendo que a doença não era minha inimiga, ela é a forma física, né, física de dizer que tem uma coisa errada e que eu precisava mudar o rumo da minha vida. E aí, pronto, a psicoterapia me ajudou muito cognitivo-comportamental, para poder aprender a lidar com a dor, né? Só que não tinha só dor, existiam muitas outras coisas associadas, então foi um conjunto da obra, né? Foram muitas coisas e eu não me deixei me entregar e me abalar sem tentar dar o máximo que fosse possível para poder eu sair dessa situação, porque eu não aceitava, não acreditava que eu ia ficar incapacitada, simplesmente, e não ia fazer nada por isso. Eu ainda queria realizar muita coisa, então assim, eu já estava me sentindo muito triste por eu viver já limitada por várias coisas, de ter abandonado pacientes, clientes, ter deixado de ganhar mais, faltado com, entre aspas, né, faltado com a responsabilidade com outros trabalhos, com esses clientes e etc. Mas na verdade quem estava precisando de cuidado inicialmente era eu. Então era só o meu inconsciente querendo dizer para mim assim: você precisa de cuidado, você precisa cuidar de você primeiro para poder cuidar das outras pessoas. Se dê esse tempo, se dê esse prazer, se dê valor e cuide de você. Então assim, o Theta Healing me deu muito essa consciência de olhar mais para mim. E então eu passei esse período do afastamento do trabalho todo dedicado a isso. Eu conheci também o Mapeando as Emoções, de Rodrigo Rabelo, que me ajudou muito, me esclareceu muito, que é sobre a nova medicina germânica. E aí já foi outra visão também que agregou muito na minha vida. E aí eu tô muito bem. A pandemia tá aí, eu tô sozinha, tá me fazendo muito bem isso. Eu tô dormindo melhor, dormindo mais, tô um pouco mais disposta. Esse ano eu consegui fazer funcional pela primeira vez, que antes eu nem sequer conseguia nem tentar. Fiquei doente, né? 2 dias depois eu estava acamada, mas consegui fazer dentro dos meus limites e isso para mim foi uma superação incrível. Eu já fazia musculação desde outubro de 2017, eu comecei com Pilates e fiquei até quase 1 ano no Pilates, que foi quando eu fui para ficar na musculação. Então, assim, eu fazia plano de entrar no box, de entrar em outras coisas, porque dizem que eu teria que fazer exercício para poder estimular os processos de dor, para poder o corpo se adaptar à dor.
Só que eu não aguentava, a gente não aguenta, ninguém entende isso, né? A gente não aguenta isso aí, o limiar de dor da gente é diferente. Eu ainda, assim, acho que tem muita coisa para ser agregada ao conhecimento do tratamento da fibromialgia. Pelo menos para mim, foi muito duro, foi muito duro. Talvez a fibromialgia seja só uma coadjuvante, né? E seja a depressão, outras coisas que estejam piorando o quadro. É muito interessante, minha gente. A depressão tira a energia, deixa você zangado, tira o seu sono. É como se seu cérebro estivesse morrendo, não sabe? E ao mesmo tempo você não tem o poder de decisão normal, você fica com poder de decisão deturpado, fica querendo correr de para todos os lados para resolver a situação e não consegue, é desesperador. Se fosse dependendo do SUS, sinceramente, eu não teria conseguido. Eu fiz um plano de saúde e consegui fazer meu tratamento e tudo. E foi assim, foi a chave para dar certo, né? Foi todos os recursos possíveis eu fiz para conseguir sair daquela situação. E não parei enquanto não resolvi isso. E aí, várias decisões que eu tinha tomado no rumo da minha vida não foram dando certo. Eu fui sentindo que aquilo não era o que era para ser feito. E foi nessa busca de autoconhecimento que eu fui entendendo o que eu precisava fazer, o que era que a doença queria que eu fizesse, o que a doença estava querendo que eu realizasse, né? E aí até que, enfim, eu fui conseguindo entender o que era que a doença queria me dizer. Minha ansiedade diminuiu, né? A ansiedade é viver no futuro, a depressão é viver no passado, então a gente fica evitando o presente. E eu fui começando a entender que eu precisava ficar só no presente, porque estar em três tempos cansa muito. E aí, pronto, esse processo todinho de me conhecer, de saber que ficar sozinha, em paz, me fez extremamente bem. Eu já desmamei a pregabalina depois disso. Ter paz, ter decisão, aprender a dizer não, se impor, se colocar em primeiro lugar, não como egoísmo, mas como prioridade. Não se deixar manipular pelas pessoas, esquecer a opinião dos outros, ser quem você é realmente, porque você só melhora, só muda, só vê algumas coisas quando você assume quem é você, né? Então eu aprendi que na consciência sistêmica que honrar pai e mãe retira várias cargas emocionais, independente da sua história. E eu fui entendendo que eu precisava aceitar a minha história de vida, que foi quem me construiu assim, que eu precisava honrar pai e mãe e saber distinguir que eu posso amar, que eu amo, eu detesto ou tenho raiva ou lamento muito as coisas ruins, as doenças, as coisas que ocasionaram muita coisa ruim para mim, mas que eu os amo, independente disso, porque são meus pais e etc. Eu estou falando assim, mas não é, mas tipo, é muito complexo, não é pelo fato de meu pai ter feito alguma coisa, e etc. Não, que ele partiu foi quando eu tinha 8 anos de idade, que foi onde a doença se manifestou. E aí aquilo me fez muita falta, então imagina, hoje eu tenho 35 anos, já vou fazer 36 anos nesse mês de junho, São João, e eu vim carregando esse peso todo nas minhas costas, desde a morte dele. Uma mãe problemática, eu uma pessoa muito emocional e ao mesmo tempo isolada, mas ao mesmo tempo divertida. Então fui entendendo assim, que eu podia usar a bipolaridade como recurso, né? Eu tenho esses períodos de euforia, que eles chamam de mania, e tenho os períodos de depressão profunda, que é tipo, eu quero ficar só, eu quero ficar calada, eu quero ficar fazendo só o que eu gosto, eu quero ficar só dormindo, nem que seja um dia seguido só dormindo. Eu quero
dessa forma, né? Então, eu fui usando como recurso e adaptando minha vida a isso. E o déficit de atenção, tem coisas que eu ainda me sinto muito limitada, né? Eu não gosto do esquecimento, é muito ruim, mas eu já aceito isso. Inclusive, muitas pessoas assim, famosas, conhecidas, por aí, têm déficit de atenção e usa isso como recurso. Então, assim, eu fui começando a ver que eu podia aceitar isso e usar como recurso também para as atividades que eu já fazia e entender que eu funciono dessa forma, uma forma de funcionar, né? E que tá tudo bem, e eu conhecendo e sabendo como é que eu posso agir, eu vou conseguir fazer disso não um problema, mas um recurso, né? Então, é isso, a doença é uma amiga, a doença não é uma inimiga da gente, ela só quer sinalizar. Aprendi essa consciência, então ao invés de lutar contra a fibromialgia, eu abracei a fibromialgia, eu aprendi isso no Theta Healing, depois vi novamente na consciência sistêmica com o Dr. Fernando Freitas. E então assim, ela está sendo a minha parceira para resolver as coisas da minha vida, né? Eu passei por muitos traumas desde a infância até então. E estou começando a ter um pouco de paz e ser feliz nesses últimos tempos. Eu pensava que eu já estava melhor da vida, mas eu pude perceber depois dessa melhora novamente que eu não sabia o que era estar bem. Eu não sabia o que era me sentir bem, ter a consciência de ser feliz, de saber o que eu estou sentindo, de entender o que é bom. Pra você ter uma ideia, quando um médico me perguntava, você tem ansiedade? Tenho. Aí como é pouca, não sei o quê. Eu achava um pouco, gente, eu sou extremamente ansiosa. Eu posso estar falando desse jeito aqui, mas o meu corpo, se eu tiver na crise de ansiedade, o meu corpo, ele diz tudo. Eu fico com a palpitação que a blusa fica balançando, suando intensamente, o pensamento acelerado. Falta de ar, começa puxar o fôlego, aí eu penso que é o calor, não é o calor. Então, assim, eu fui, com autoconhecimento, foi que eu fui entendendo que isso era era da ansiedade, né? E eu fui entendendo a extensão do problema que eu tinha para poder eu conseguir controlar. Então, eu fui assumindo o que é que me faz bem, o que é que não faz, independente de ser uma coisa que as pessoas gostassem ou não. E eu só fui feliz mesmo depois de tudo isso, né? Eu fui entender como é felicidade. Eu espero entender e saber o que é uma felicidade maior ainda a cada dia que se passar, a cada momento que se passar da minha vida. Eu tenho muita coisa ainda que eu quero fazer, realizar, e eu quero ter essa energia, essa força para isso. E tu tá se encaminhando para isso dar certo. Fiz também, outra coisa que me ajudou muito foi sobre o Corpo Explica, sobre a leitura corporal de Reich. Eu acho que o outro autor é Lois, não me lembro exatamente. Eu conheci pelo Corpo Explica. Então, assim, também clareou muita coisa na minha vida, muita. Então, assim, eu mudei conduta minha, assim, de tudo que você imaginar e que não imaginar também. E que eu nem imaginava, coisa que eu nem conhecia, que eu tinha, que eu sentia e que era mascarado, né? O psicológico da gente, o consciente fica buscando máscaras para a gente sobreviver. Né? Então, todo mundo usa máscara para sobreviver aos traumas, à ansiedade, às coisas que faz mal, e etc. Isso aí é um fenômeno psicológico, né? E tá tudo bem. O negócio é descobrir o que é a máscara, porque é que tem essa máscara, quantas máscaras foram colocadas em cima das outras máscaras que vêm desde a origem. E cada máscara que eu consigo identificar e modificar, eu vou ficando mais feliz. Porque aí eu começo a entender meu processo mais ainda. Por que eu ajo assim, por que o outro age assim, como eu posso lidar com isso.
E aí eu já tô ficando rouca de falar. E eu espero que essas palavras minhas ajudem alguma pessoa a não se conformar com sua situação, seja em qualquer doença, fibromialgia ou o que for. Fibromialgia maltrata muita gente, muito, muito, muito. Só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Você ser obrigada a fazer tarefa doméstica, obrigada a trabalhar sentindo dor. É como se você tivesse com a virose dessas de dengue, dessas coisas, e você ser obrigada a se levantar e fazer tarefa. Fora a falta de energia. Quando a gente adoece, a gente não fica acamado, sem força para levantar. É o que um fibromialgico sente. Fora que um toque na musculatura ou uma batida num lugar demora muito tempo a passar o estímulo. Então, assim, aí isso vai dando abertura para a depressão, porque ninguém aguenta viver com dor totalmente, todo tempo, gente. Não consegue. E um trabalho que foi feito com macacos, os macacos só toleravam até 72 horas de dor contínua e morriam. Então, assim, dor mata. E a doença vem quando a dor é muito grande, independente da dor, seja emocional, seja física, ela é uma dor que é produzida por você. Não tem que essa dor é ilusória, não, ela foi produzida por você no seu corpo. E então, para superar a dor, ou a gente enlouquece ou adoece, ou morre. Então, para não morrer, ou enlouquece ou adoece. E o primeiro caminho geralmente é a doença. Então, quando a gente conhece a doença, a gente vai conhecendo outras coisas que estão por trás e vão dando os nossos na vida da gente. Eu espero que vocês consigam, para quem é direcionado esse vídeo, né, que vocês consigam ver a vida de outro ângulo, não se conformar em ter uma vida ruim, só se conforma em ter a melhor vida possível, de chegar e dizer assim, essa é a melhor vida que eu poderia ter, eu estou muito feliz, eu estou o máximo, eu quero isso, eu sou feliz, eu quero viajar, eu quero... eu fico com a libido lá em cima, a libido energética, né, de tudo, para fazer qualquer coisa, para conseguir tudo que eu quero. Então eu quero ser feliz, eu não quero me conformar com a vida medíocre, eu quero uma vida plena, maravilhosa, e dizer que a vida é boa, honrar a Deus e aos meus pais pela vida que eles me deram, com a melhor vida que eu posso ter, né? Eu ainda estou no meu processo, né? Eu ainda tenho muitos processos para resolver, mas eu estou trabalhando muito em cima dessas máscaras e estou muito feliz por já saber quem sou eu, quais são as minhas necessidades, quais são as minhas prioridades e o caminho que eu devo traçar. E aí a cada tempo a gente vai buscando esse conhecimento e vai se surpreendendo com o que encontra e com os resultados. Eu sou praticante de Theta Healing de barras de Axis, então assim, foi primordial, foi magnífico usar isso ao meu favor. Eu fazia assim, todos os dias barras de Axis, Theta Healing direto, todos os dias, direto, pra tudo eu fazia Theta Healing. Para poder justamente tirar a raiva, tirar os traumas, reprogramar minha mente, ter calma. É muito maravilhoso. Recomendo demais a vocês. Não se conforme com uma vida medíocre. Honre sua vida fazendo o melhor possível para dizer conscientemente, sem máscaras, eu vivo a melhor vida que eu poderia ter. E eu deixo meu abraço fraterno para vocês. Eu tenho um canal no Instagram também, Ana Carlas, terapeuta integrativa. E eu espero encontrar vocês lá também. Eu publico coisas de vários tipos de terapia e de várias nuances que eu conheço, eu vou colocando para ajudar as pessoas a esse autoconhecimento. E até a próxima. Abraço fraterno quântico, sem Covid.